pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre os impactos psicológicos em situações de desastres. Especificamente sobre o Rio Grande do Sul, nós somos gaúchas, né, moramos aqui em Porto Alegre, então a gente acha importante trazer, né, esse tema, que agora, né, de extrema relevância, para a gente conversar um pouquinho melhor com vocês a respeito do que vem acontecendo, né, dos cuidados psicológicos também, primeiros socorros, e de como, né, essas pessoas precisam de ajuda psicológica nesse momento, não só quem foi atingido diretamente, como foi quem foi atingido indiretamente também, e até mesmo, né, os voluntários. Isso aí, né, Fê? Isso, e eu acho que é importante a gente situar hoje no tempo, assim, né, porque nós estamos no dia 27 de maio, né, de 2024. A situação das enchentes, desse desastre, né, maior desastre climático do Rio Grande do Sul se iniciou em início de maio, né, atingiu 469 municípios, então quase a totalidade do Rio Grande do Sul, mais de 2 milhões de pessoas foram atingidas, então é um cenário muito triste, muito preocupante, muito devastador, né, e nós, todos os gaúchos, e não só os gaúchos, mas todos os brasileiros estão impactados de alguma forma, né, a gente tem recebido muita ajuda, muita união, muita solidariedade, mas acho que é um assunto extremamente importante que a gente possa trazer e conversar, e a gente já vai pedir para que vocês possam curtir, comentar, compartilhar, né, acho bem importante compartilhar com as pessoas, porque a gente vai falar sobre os primeiros cuidados psicológicos, né, que é um protocolo da Organização Mundial da Saúde para situações de emergência, de desastre, então acho que todo mundo precisa ter esse conhecimento, porque infelizmente não vai ser um fator único que acontece aqui, não é único porque já aconteceu outras vezes, mas infelizmente terão outros, né, porque a natureza está mostrando a sua força. Então acho que é bem importante todos conhecerem, né. Exato, exato. Infelizmente a gente sabe que isso vai acontecer mais vezes, né, até por isso a gente vai falar sobre os primeiros socorros, né, porque a gente até pensou: "Tá, mas já passou, já fazem 3 semanas, né, 1 mês aí quase", mas eu achei importante a Fê também trazer, mesmo assim, sobre os primeiros cuidados, né, os primeiros socorros, porque a gente sabe que vai acontecer novamente, né, e então para a gente já ter uma ideia do que fazer quando acontecer, de novo. Então vamos, começar a falar sobre os primeiros socorros, Fê. Sim, e na verdade, né, a Jéssica está me dando conta agora que a situação, né, de resgate, aquela intensidade de famílias sendo resgatadas, teve início ali no início de maio, mas agora quinta-feira passada, hoje é Isso. segunda-feira, quinta-feira passada teve, né, uma imensidade de chuva que De caiu, novo. e várias regiões que não tinham sido alagadas, alagaram, né, até porque foi uma orientação municipal que as famílias fizessem já a limpeza nas suas casas e colocassem os entulhos nas ruas, e a prefeitura não teve condições, de recolher todos os lixos, todos os entulhos e começou a alagar, né, Uhum, os bueiros, enfim, e transbordar, jorrar água. Então uhum, vários bairros foram atingidos, bairros que não estavam, não tinham sido exato, atingidos, então famílias que tiveram que ser resgatadas. exato. Então, como é uma história que ainda não tem fim, porque a chuva não para, pode acontecer de volta e meia ter alguma família que precisa ser resgatada, que precisa sair de casa, que precisa de ir para um abrigo, né, e aí o Uhum, cuidado psicológico entra nessa isso. hora, né, É, então acho que é um assunto, na verdade, bem atual. bem atual, isso aí, isso aí. E até as pessoas que estavam, limpando já suas casas, a água já estava, já tinha, né, enfim, limpado, agora sofreram de novo, né, muitas pessoas de alagar de novo e ter que fazer toda a limpeza de novo. Então, por isso que a gente bate nessa tecla dos cuidados psicológicos, porque não há quem aguente tanta, né, porque foi um susto, na verdade, né. Ninguém estava esperando por esse momento. Então a gente está então olhando para as pessoas que nós mesmos, né, ficamos assustados com isso, né. Chegou de uma hora para outra, apesar de, né, os cientistas sempre, avisarem que isso iria acontecer, né, como é que tá a situação do nosso planeta, mas a gente nunca na verdade a gente nunca está preparado para passar por situações tão devastadoras assim, né, Fê? Isso. E os primeiros cuidados psicológicos, Jéssica, é um protocolo, é uma ferramenta que
pode e deve ser utilizada por qualquer profissional, qualquer pessoa, qualquer cidadão Uhum. que está na linha de frente, que está ajudando, as famílias naqueles primeiros cuidados. Ele não é uma ferramenta exclusiva para profissionais de saúde. Qualquer cidadão, ele precisa ter o conhecimento para atuar, né, com ética, com responsabilidade, com cuidado. E o protocolo, que a gente vai falar dos cuidados psicológicos, ele é, hã, realizado de forma presencial. Não tem Uhum. como fazer o primeiro cuidado psicológico de uma forma online, porque o voluntário precisa estar com a família, com as pessoas, para poder estar todo o apoio necessário, né, imediato e prático que as famílias precisam. Uhum. Isso, é questões práticas de logística, né, de conversar e estar presente com seus familiares, de ver onde é que a pessoa vai se alocar, saber a respeito dos abrigos. Então não tem como ser uma ajuda, online nesse momento, né, Fê. Uhum. Então começamos, nisso, assim, e eu acho que uma coisa já para iniciar, um dado já para iniciar bem importante é quando vocês forem receber essas pessoas, não ficar perguntando e questionando a respeito do que aconteceu, né, não se aprofundar e ficar fazendo, né, instigando a pessoa para ela contar do trauma em si, né, do que foi, de quem que estava lá, de como é que a casa caiu, de como é que a água começou a subir, porque isso vai aumentar o trauma dessa pessoa, né, ela pode, sei lá, ter uma crise de ansiedade e certamente vai piorar a situação dela no momento, né, questão Isso. emocional, assim, psicológica. Isso. E se a gente, fala sobre trauma, porque às vezes, né, Jéssica, com as maiores intenções, a pessoa que está ali auxiliando aquela família, acaba perguntando: "Como é que foi? Como é que tu com quem tu estava? Tu ficou em cima Uhum. do telhado? Quantas horas precisou ser resgata para ser resgatado?". Enfim, começa a ter uma postura mais interrogativa e acaba sendo mais invasivo, e isso Uhum. pode provocar que essa pessoa venha a desenvolver até um transtorno mental, né. Se Uhum. nas primeiras 72 tem estudos que comprovam que nas primeiras 72 horas, se a gente ficar revivendo aquele trauma, essa pessoa ela pode desenvolver até um transtorno do estresse pós-traumático, né, e enfim, outros transtornos, ansiedade, depressão. Então a gente tem que evitar. Se a gente estiver abordando, conversando com uma pessoa e ela fala, ela tem interesse de falar sobre aquilo que aconteceu, até para compartilhar um pouco daquele sofrimento, a gente Uhum. precisa escutar, né, acolher, validar as emoções, né, e não se prolongar, e Uhum. não pedir o detalhamento, é escutar, acolher, né, Uhum. poder mostrar para aquela pessoa até com um comportamento não verbal também, com um olhar, olho a olho, um olhar compassivo, uma postura de afeto, uma fala mais tranquila, mostrar que tu estás ali Uhum. entendendo a dor e podendo ser aquela pessoa que vai auxiliar nas necessidades práticas. Uhum. Precisa de comida, precisa de roupa, precisa de um colchão, aonde vai dormir, onde estão seus familiares, qual é a sua rede de apoio, né, são as necessidades práticas que aquela pessoa precisa ter. E outra coisa também importante, eu acho, é buscar a autonomia daquela pessoa e não Uhum. fazer por aquela pessoa, né. Isso. É auxiliar, é facilitar, é fazer junto, porque Uhum. essa pessoa que perdeu tudo, né, ela precisa resgatar a sua autonomia, até seu senso de autoeficácia. Isso. Uhum. É, e não patologizar, né, Fê, essas reações, elas são comuns, elas vão acontecer com 90% das pessoas nos primeiros dias. Então, assim, não tratar disso como sintomas, mas reações traumáticas que fazem parte. A gente diz, né, que as pessoas tendem a associar muito isso a estresse pós-traumático, mas a gente só vai configurar estresse pós-traumático, 1 mês após, o final, né, a finalização dessa catástrofe, né, após finalizar tudo. Então, não configurar, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tem que entender que é completamente normal ansiedade extrema, choro compulsivo, dificuldade de tomar decisões, desorientação, confusão, exaustão, isolamento, checagem, segurança. Isso é extremamente normal, gente, nos primeiros dias, né? No primeiro mês, enfim, vai durar. E entender que isso vai passar, tem que dar tempo, né? A maioria das pessoas não vão desenvolver estresse pós-traumático.
Então, entenda como essas reações fazendo parte do que está acontecendo. Por isso que a gente precisa ser tão validante, apoiar as pessoas, mais ouvido que intervir de qualquer outra maneira, porque elas já estão assustadas, elas já estão, né, desesperadas. Então a gente precisa ter calma nesse momento, passar a segurança para que elas possam ir se acalmando aos pouquinhos e se orientando, reorientando aos pouquinhos. Porque não é fácil, muitas pessoas deixaram seus animais de estimação, que era como filhos, muitas pessoas tiveram que deixar outras pessoas importantes. Então elas estão passando uma situação de realmente confusão até, né? Confusão mental, desorientação. E aí que a gente entra para, não só nós psicólogos, né, Fê, mas quem vai prestar esses cuidados para ajudar dessa maneira. Eu acho que é importante salientar que essas reações que a Jéssica falou são reações comuns e esperadas, né? Reações emocionais, reações cognitivas, reações físicas, reações interpessoais. A pessoa fica mais irritada, fica talvez mais agressiva, querendo se isolar, querendo se distanciar, tem a necessidade de controle exagerada, porque perdeu tudo, ou demandas por certezas, né? Reações físicas como insônia, às vezes perda ou aumento de apetite, até a frequência cardíaca aumentada, pode aumentar a pressão arterial, fadiga, falta de energia, reações cognitivas, como a Jéssica falou, a desorientação espacial, temporal, dificuldade de tomar decisão, pensamentos intrusivos, memórias indesejáveis, reações emocionais, de choro, de medo, de culpa, muitas se sentem culpadas, eu deveria ter feito mais, né? Sim. Imagina, vergonha, descrédito, desesperança. Então essas reações, elas são esperadas, são comuns, né? A gente não deve patologizar, tem estudos científicos já realizados em outras catástrofes, outras tragédias, que falam que desse percentual, né, desse pessoal que foi atingido, né, pelo trauma, assim, que passou por essas situações traumáticas, 30% mais ou menos podem vir a desenvolver algum tipo de transtorno, né? Mas eu só acho importante, né, a gente falar assim, né, e vários professores, estudiosos aí, psicólogos profissionais têm falado nas mídias sobre isso, de não patologizar, mas entender assim, né, se tu que passou por isso, ou um familiar, se tu percebe que essas reações que a gente acabou de falar, elas se tornam muito intensas, né, causando muito prejuízo, muito sofrimento psicológico, né? Se essas reações perduram, né, entre o 3º e o 30º dia, a gente pode estar falando de um transtorno do estresse agudo, né, quando causa prejuízo, sofrimento intenso, onde vem lembranças indesejáveis, sentimentos e pensamentos negativos, as pessoas não conseguem passar, né, ou lembrar daquelas situações que viveram, né? Aí a gente precisa de um acompanhamento profissional. Ou então, se esses sintomas perduram por mais de um mês, nessa intensidade, né, causando prejuízo. Quais são os sintomas? Essas reações que a gente falou. Se perduram mais de um mês, a gente pode estar falando de um transtorno do estresse pós-traumático, né? Precisa de um encaminhamento profissional. Esses cuidados, eles não serão feitos nos abrigos, nesses primeiros momentos, mas se lá, né, o profissional que está lá, o voluntário que está lá, percebe, né, que passaram os dias e esses sintomas estão intensos, é importante, sim, buscar o atendimento de um profissional de saúde, da saúde mental, né, porque quanto mais rápido a gente puder intervir, né, maior a chance dessa pessoa poder lidar melhor com esse trauma. A gente fala que é para apagar incêndio nesse primeiro momento, né? São ações no sentido de mais de cuidado imediato. E a Fê estava falando ali, né, de quando as coisas se estabilizarem, mais ou menos, em torno de 30% das pessoas desenvolverão. E falando em voluntários, dizem que mais ou menos 10% dos voluntários também vão ter estresse pós-traumático após as coisas estabilizarem, após passarem um mês, porque, enfim, né, estavam super envolvidos de alguma maneira. Então, em relação a esses primeiros socorros, tem como objetivo o quê? Ter uma escuta ativa, como a gente já falou, né, ajudarem as pessoas a ficarem mais calmas. E uma coisa bem importante, para quem
está considerando ser voluntários, a gente precisa entender do que a pessoa, o que a pessoa consegue fazer, né, Fê? Porque eu sei que a gente tem muito essa vontade, que é genuína, de estar lá, de ajudar, de estar perto. Mas a gente precisa entender se a pessoa tem capacidade emocional para estar no meio disso, para acompanhar essas pessoas. Se ela está preparada do ponto de vista emocional para estar ali, né, na linha de frente, para estar com essas pessoas, para prestar os primeiros socorros. Porque às vezes não, a gente tem que saber os nossos limites, e isso é muito importante, né, Fê? Então a pessoa precisa entender também onde que estão os abrigos, né, onde é que são os pontos de retirada, onde tem atividade de proteção para criança. Avaliar se você aguenta tanta exposição a cenas devastadoras de crianças, de idosos, de animais. Então a gente tem que falar sobre isso, porque muita gente se sente culpado, né? Olha lá, tem um monte de gente participando e eu não tô. Então isso é algo que a gente precisa falar, porque a gente precisa entender que tem pessoas que não têm né, esse preparo emocional. E tá tudo bem. Né? Você não vai ser pior ou melhor do que alguém se entender que, peraí, tô no meu limite, eu não consigo participar disso. Isso não vai te fazer pior ou melhor. Né? Então, avaliar se você aguenta toda a exposição. Se você não aguenta, não tem problema nenhum. Pode doar comida, água, dinheiro, compartilhar. Existem outras formas de ajudar. Então, achei importante salientar isso. E, de forma nenhuma, podemos pedir para essa pessoa relatar os traumas. Não esquecer disso também, né? Tudo, né, o que ela testemunhou, o que ela presenciou, a gente considera isso algo chamado iatrogenia, né? Que é uma ação que a gente acha que está fazendo bem, mas está piorando, está fazendo mal para a pessoa. Então, não pressiona a pessoa para falar. Às vezes, a pessoa não quer falar também. Às vezes, ele não quer, né, ajuda. Então, a gente tem que respeitar o momento dele, dar tempo ao tempo. Cuidar com promessas falsas, também cuidar com autorrevelações. Eu sei, eu passei. Né? Cuidar com a positividade tóxica, né? Mas espera aí, só são bens materiais. Né? Daqui a pouco tu consegue, vai dar uma volta por cima. Isso aí também a gente aconselha a não fazer, porque não sabe se vai fazer bem para essa pessoa. E provavelmente não, porque muitas vezes se trata de invalidação. Que ela tá lá devastada e tu tá querendo forçar uma positividade, né? Pegando um ponto positivo daquela situação que não tem nada de positivo. Não existe nada de positivo naquele momento para a pessoa. E aí a pessoa também não se sente validada. Isso. Né, Jéssica? Ou, se sinta grata por estar vivo. Invalidação total. E tudo que ela perdeu, né? Que não é a vida, mas é suas histórias, suas memórias, sua casa, né? Enfim, todo o investimento, né? Que para ela é muito Pra ela significativo. exatamente. Então a gente tem que cuidar. Vai passar logo, tudo vai ficar bem. Por mais que, de novo, as pessoas falam com as melhores intenções, por isso que a gente tem que cuidar. A gente Exatamente. pode estar ali causando um prejuízo maior, né? Ao invés de acolher aquela dor, a gente pode estar aumentando aquela dor. Por isso que a gente precisa estudar antes, buscar informações antes de prestar socorro. Eu sei que é melhor prestar do que não prestar, mas quando a gente fala de cuidados psicológicos, né, primeiros socorros, mais nessa questão psicológica, temos que ter cuidado, porque isso aí, se a gente invalidar alguém, ela vai ficar pior. Então é melhor que ela não seja cuidada por essa pessoa nesse momento, do que receber invalidação, do que a pessoa ser, né, invasiva de alguma maneira, né? Tem essa questão de fotos e vídeos, e isso aí também a gente pede muito para que não seja compartilhado, né? Porque existem pessoas que estão compartilhando aí vídeos e fotos, o que acaba piorando a saúde mental de todo mundo, né? A gente já tá ansioso, né? O Rio Grande do Sul todo já tá super ansioso e desesperançoso. Então, compartilhar isso não vai gerar benefício nenhum para ninguém. E também eu acho que outra coisa importante, né, quando a pessoa que está ali na linha de frente, ou depois profissionais que vão acompanhar essas famílias, né, a gente também tem que se adaptar na cultura daquela pessoa que a gente está atendendo, na religiosidade, né, respeitar as crenças religiosas, a cultura daquelas pessoas, né, não ter uma postura de julgamento, falar menos muitas vezes e ouvir mais, né. Exato.
jamais, como a gente falou, minimizar o sofrimento. É importante também, quando a gente está conversando com essas pessoas, que a gente respeite o silêncio durante uma conversa, né? Às vezes a pessoa precisa do silêncio, precisa organizar os seus pensamentos, que nesse momento ficam pensamentos muito desorganizados. Então tem que auxiliar também a pessoa a entender quais são as suas prioridades, porque às vezes Sim. são muitas, né, muitas demandas, mas quais são as prioridades daquele momento, Uhum. né? Falar, pedir para que a pessoa possa repetir o que ouviu, Sim. né? Resumir o que ouviu naquela conversa, porque isso a pessoa se sente validada, acolhida, né? Reconhecer os esforços que a pessoa Uhum. fez, né? Exato. Buscar aproximar, isso é um ponto bem importante. Buscar aproximar aquela pessoa, por exemplo, que está num abrigo, de outros familiares, né? Porque às vezes as Uhum. famílias se perderam até nos resgates, né? Então buscar, porque a rede de apoio, ela é fundamental nesse momento, assim, Muito, né? muito. Então buscar aproximar, né? Cuidar com as informações erradas, né? Não passar qualquer informação que tu não tenha veracidade daquela informação, não manejar em situações que tu entende que tu não tem competência ou capacidade, encaminha a situação, né, mas não assuma. Enfim, eu acho que são esses, Jéssica, pelo menos que eu Uhum. anotei aqui, que eu acho Uhum. importante da quais são as condutas, né, a postura que a Uhum. gente precisa tomar nesses Sim. primeiros cuidados, nessas primeiras emergências, assim, com as famílias, né. Uhum. É isso, né, esse é o momento realmente de imediato de apagar incêndio, então esses cuidados que a gente citou agora, vão ajudar muito, no agora, né, e entender que a pessoa não tem indicação de psicoterapia para estresse pós-traumático nesse momento, né, então, não é com medicação, não é com psicoterapia agora, se seguir, se, né, depois que passar tudo isso, passar um mês, for configurado, né, ou seja, a pessoa, os sintomas do TEPT, né, a pessoa começar a evitar qualquer coisa que lembrasse a situação traumática, isso causar prejuízos para a vida dela e todas aquelas outras reações que tu citou, aí sim, aí a pessoa procura psicoterapia enfim, né, trata o TEPT em psicoterapia com um psicólogo. É, mas acho que é importante, né, Jéssica, a gente está falando aqui de transtorno. A gente não Uhum. tá, a gente está falando de transtorno do estresse pós-traumático, que 30% das pessoas vão desenvolver, mas, fora a questão de transtorno, né, foi uma catástrofe gigantesca, que não tem como qualquer gaúcho, claro que eu posso até estender para qualquer brasileiro, mas aí eu acho que eu prefiro me deter aos gaúchos. Não tem, acho que um gaúcho que não se sinta impactado de Uhum. alguma forma pelo desastre que a gente vem passando. Então, eu acredito que muitas das pessoas, e não só as famílias que foram atingidas, vítimas, mas das pessoas que estiveram envolvidas, elas vão sim precisar de um acompanhamento psicológico. Não para falar de transtornos, Aham. né? Porque eu estava esse final de semana conversando com uma amiga que ela disse: "Ah, eu preciso muito de ti", né? Enfim, para a nossa formação. Eu tenho amigas que se envolveram em doações e estão super ansiosas, com ataque do Muito pânico, importante com isso. ansiedade, Uhum. com humor mais deprimido, com desmotivação. Então a gente não pode abordar só a questão do transtorno. Eu acredito, aí é uma opinião pessoal, diante Uhum. desse cenário, que muitas pessoas que não fazem acompanhamento psicológico diante dessa tragédia vão precisar, em algum momento, de uma ajuda profissional. Uhum. Uhum. Não pela questão do transtorno, mas pelo Uhum. impacto que isso causa. Uhum. Gera mais ansiedade, gera mais pessoas que estão com pânico, Sim, o pessoas mais medo, né. angustiadas. Sem falar do luto, né? Aham, com Processo de certeza. luto, muitas famílias perderam vidas, perderam familiares, perderam seus animais de estimação, que nesse momento não estão nem conseguindo olhar para isso, Sim. porque tem que entender as suas primeiras necessidades básicas, então não consegue nem olhar para a questão Sim, do limpando suas luto, casas, né. né? O desemprego. Uhum. Quantas pessoas perderam seus empregos ou não estão podendo trabalhar porque as empresas, as lojas, os comércios precisam ser reestruturados, Uhum. né? Então vai ter um impacto na economia, Uhum. na vida individual, na vida familiar, nas relações amorosas, Como um né? todo. Então interfere como um todo. Uhum. Então eu acredito que, por mais que tenha estudos que falam que 30% vão desenvolver
transtorno, eu tô Isso. falando de questões mais emocionais, psicológicas, Uhum. comportamentais. E tá cometendo a todos nós, né? Não tem Exatamente. Eu como. acho que vai ter É. uma parcela e que bom, tomara que procurem ajuda, Hum. né, porque eu acho que é importante que a gente Saber possa, que... né, de mãos dadas, todos nós, porque nós profissionais, psicólogas também estamos super impactadas, envolvidas, Uhum. né, e eu acho que é importante também como profissional entender os seus limites também de atuação, Sim, com né, certeza. porque é trabalhar o autocuidado de quem cuida também, né, mas eu acredito que, né, Hum. muitas pessoas vão precisar de um acompanhamento Uhum. psicológico. Sim, é saber que vocês, né, e a gente não precisa lidar com isso sozinhos, né? Quem não faz terapia, né, Fê? A gente pode, vocês podem buscar um profissional e é o indicado, porque todos somos, né, todos nós fomos assolados por isso, todos nós estamos muito chateados de que ninguém tá bem. Né? Nós estamos seguindo a vida, porque a gente precisa seguir, a gente precisa se reerguer, todos, né? Mas de entender que não tem como lidar com tanto medo, com tanta ansiedade, com tanta angústia, sozinhos. A gente precisa de alguém, e se esse alguém for um profissional, né, um psicólogo, um psiquiatra, que saiba conduzir, que saiba te ajudar, né, enfim, uma pessoa que estudou para isso, com certeza vai ser melhor, né, sua recuperação vai ser mais rápida, vai ter um entendimento melhor sobre si, sobre, né, enfim, o que está acontecendo dentro de si. Então, a gente sempre indica que busque um profissional da saúde para ajudar nesses momentos difíceis, né? Que agora está sendo de apagar incêndio, mas depois vai ficar isso, como se fosse um luto, né? Como se fosse aquela ferida que está aberta e que está difícil de fazer sentido dentro de si, né? Parece que não faz, né? Porque Exatamente. o estrago foi muito grande. A gente vê pessoas falando hoje, né, pessoas que não foram atingidas diretamente. Nossa, não posso mais escutar o barulho da chuva, que isso é Uhum. um gatilho, Sim. né? Um gatilho, às vezes, até emocional, né, das lembranças, das cenas, das famílias sendo resgatadas por helicóptero. Enfim, vem toda a Barulho de cena. helicóptero. Barulho de ambulância, de bombeiro, de carros passando com seus barquinhos, seus jet skis para salvar, para resgatar. Então, vem a memória, né? Uhum. Então, tem uma ativação aí. Uhum. Né? Então, outra coisa também é que a gente falou do autocuidado, né, Jéssica? Tu falou um pouquinho, mas do quanto é importante o pessoal que está na linha de frente buscar ter esse cuidado consigo, de Sim. parar, de descansar, de revezar, né, Jéssica? E quantas pessoas se sentem culpadas nesse momento? Uhum. Como é que eu posso descansar? Como é que É. eu posso buscar ficar bem se tem tantas famílias aí que estão Sim. sofrendo, né? Com dificuldade até de validar suas próprias emoções, né? Porque como é que eu vou dizer que eu não tô bem se tem gente sem casa, se tem gente que perdeu familiar? Mas validar que, Culpados. eu ouço muitos pacientes assim, "Então, o que eu vou falar?" Até na primeira semana que estava acontecendo tudo isso, os pacientes, pô, não sei nem o que te dizer, né? Porque eu tenho minha casa, eu tô bem, eu nem sei o que eu vou falar hoje em terapia. Aconteceu muito isso e eu senti isso com a minha própria terapia. Eu pensei, o que eu vou falar hoje pra minha psicóloga, né? Bom, não tenho nem. Eu não sentia nem, assim, bem pra me queixar de alguma coisa. E eu senti isso dos pacientes também, né? Muitos pacientes estavam fazendo tipo de voluntariado e tal, outros não conseguiam. Mas eu escutei também, né, um relato de que tem muitos idosos dormindo nos abrigos à noite porque são os únicos que podem. Porque né, as pessoas trabalham, né, dia a dia, enfim. Então, os idosos também estão sofrendo por ficar à noite em claro, estão cansados, exaustos, e aí tem aquelas reações que tu trouxe agora de as pessoas estão estressadas, as pessoas não sabem mais o que fazer, querem continuar ajudando, mas também não aguentam mais. Vem uma irritabilidade, uma confusão de que eu não aguento mais. Daí, outro paciente citou da amiga que tá muito revoltada. Ela tá ajudando especialmente os abrigos de animais e ela tá direto desde o início. E a menina tá super estressada. Tá muito estressada. E aí, a professora de inglês eu vi isso. E aí ela disse, não, a gente chegou pra ela e disse, calma aí, tu tá estressada, tu tá irritada, vai pra tua casa, tu precisa te cuidar agora, né? Porque tu tá cuidando dos animais desde o início. Percebe como é que tu tá? Então, a gente tem que ter essa observação de como a gente tá se sentindo. Principalmente os voluntários que estão ali na linha de frente e estão sofrendo muito esse impacto do estresse das pessoas, assim, né? E noites viradas também, porque por mais os voluntários que estejam trabalhando de dia, eles não conseguem dormir bem de noite. Porque tu tá super estressado ao longo do dia. Teu nível de estresse tá lá em cima. Como é que tu vai dormir bem de noite? Botar tua cabeça no travesseiro e dormir. Né? Então, é complicado para quem não ajuda também botar essa cabeça não ajuda, né? Não está lá.
e para quem está lá. Uhum. Ou seja, todos nós estamos sendo afetados. Então, é muito importante que a gente possa observar o que a gente pode fazer, os nossos limites, e o que a gente gostaria de fazer, e validar o que a gente está sentindo. Uhum. Porque senão gera isso, né? Um desentendimento, uma desorientação, e daqui a pouco isso pode virar um estresse crônico, né? Quando amenizar tudo isso, a pessoa está completamente, assim, desorientada, Uhum. né? Super estressada, com crise de ansiedade. Tá, eu salvei ali o pessoal, mas eu tô caindo aos pedaços. E se a gente for pensar, a gente ouve muito isso em consultório há muito tempo, né? Da pessoa que tem o costume de se deixar para sempre em terceiro, quarto plano, e alguém pediu ajuda, ela é a primeira pessoa que tá lá para ajudar. Então, tem pessoas que têm mais esse perfil também de eu quero estar lá, eu quero estar na luta junto, eu quero te ajudar, e não olhar para si. Mas essas pessoas têm grande chance de adoecer, né? Então, acho que é importante dizer, eu não quero parar, mas uma hora o teu corpo pode parar, né? Então, acho que é importante, vai ter muitas pessoas que estão auxiliando, né? Então, às vezes a gente tem a impressão que a gente não é substituível, né? E sim, a gente tem pessoas que a gente pode recorrer para ajudar, para fazer um revezamento, porque também, né, Jéssica, então não vai dormir bem durante a noite, com certeza, mas então fica um dia sem ir no abrigo, né? Muda os seus plantões, enfim, porque até o cansaço, ele faz com que tu fique mais irritada. Claro, trate mal as pessoas. Trate mal as pessoas, né? Que tu fique mais sensível, né? Tu pode, então, aumenta a chance de provocar erros, assim, na condução, equívocos, né? Então, é importante, sim, que as pessoas que estão na linha de frente busquem descansar. Vocês merecem descansar. Vocês precisam descansar, né? Até porque se a gente fala de cuidado, se a gente não se cuida, a gente não presta um bom cuidado ao outro. Exato, Não é bem isso, né? Corre o risco dessas pessoas acabarem tratando mal os próprios, né? As próprias vítimas que estão lá. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí de fazer esse olhar de longe. Como é que tá a situação, né? Será que eu não preciso de um equilíbrio nesse momento? Porque esse momento, Deus o livre de falar sobre equilíbrio, Deus o livre de falar sobre me cuidar. Mas então, gente, quem é que vai estar aqui para cuidar da gente, né? Se as pessoas não se cuidarem, alguém tem que se cuidar para cuidar dos outros. Então, a gente precisa entender isso, né? E outra coisa também, né, Jéssica, a gente está falando agora dessa situação aqui, né, algumas cidades já estão na fase do início de uma reestruturação, de limpeza, né, cidades mais do interiores, enfim, nós em Porto Alegre, só para situar, né, ainda tem muitas famílias em abrigos, isso é um processo longo, né, famílias que perderam tudo, perderam as casas, enfim, até cidades que talvez precisam ser até relocadas, remanejadas, né? Estão falando do governo de cidades temporárias enquanto isso acontece, então esse é o nosso cenário. Algumas regiões aqui de Porto Alegre começaram a ser limpas, organizadas, a água baixou, as famílias foram para suas casas começar a limpar, os entulhos, enfim, aí a chuva voltou, a prefeitura pediu para que as famílias não colocassem mais os entulhos nas ruas, cuidassem para não retornar para suas casas, porque tem alerta de risco, chuva, enfim. Então, esse é o nosso cenário, mas fico aqui imaginando, né, Jéssica, as famílias quando voltarem para suas casas, né, que vão ter contato de novo com situações traumáticas, né, com eventos traumáticos, com o enfrentamento das perdas, né, de todos os sentidos, assim. Relembrar toda aquela cena. Exatamente. As cidades, né, estão devastadas, então é sofá no meio. Eu tava vendo esses dias um vídeo de Eldorado, sofás no meio da avenida, assim, tudo, né, enfim, sofá, casa. Ele disse que a cidade tá com um cheiro muito forte de esgoto, assim, tá terrível. Outro paciente ele tá fazendo voluntário lá em São Leopoldo, se não me engano, Novo Hamburgo, uma coisa assim, e ele diz que tem um cheiro de morte, né, ele traz. Então, é isso que as pessoas vão se deparar, né, feito que tá falando. E agora, elas estão muito focadas em cuidados básicos, de limpar a casa. Então, é isso que a gente tá falando antes, não tem como pensar em cuidado emocional nesse momento para elas. Elas estão seguindo, né, elas estão seguindo no automático. Eu preciso retomar, preciso limpar minha casa, né, eu preciso lá pegar meu cachorro. Isso vai ter um preço mais pra frente, mas é o que precisa nesse momento.
Elas precisam retomar, elas precisam se apropriar. Minha casa tá aqui, eu vou limpar, eu preciso, né, de ajuda para limpar, enfim. Mas de que elas vão se deparar com toda essa cena depois, com todas essas lembranças traumáticas. E com certeza não vai ser fácil essa volta. Porque ativa memórias traumáticas, mas eu estava escutando um psicólogo daqui de Porto Alegre, da PUC, o Dr. Christian, falando assim, né, sobre isso, sobre a volta das famílias para casa, e ele diz ali que as famílias vão provavelmente ter, com a ativação daquelas memórias, né, vão ter reações que a gente falou antes, emocionais, físicas, cognitivas, mas que se elas puderem se manter naquela situação, Tolerar. né, tolerar, né, acolher as emoções, né, acalmar as emoções, se possível, com a presença de algum familiar, de alguém, fazendo alguma técnica de relaxamento, de respiração, e poder enfrentar aquela situação, né, a probabilidade de que essas reações vão diminuindo, né, até ela poder ter esse enfrentamento e conseguir, então, organizar sua casa, reestruturar sua casa. Mas que é importante, na medida do possível, que a família enfrente, né, enfrente aquela dor, aquele desconforto, né, tolere, para que ela possa ir, E né, para isso é se importante ajuda. reestruturando, se reorganizando. Sim, e se possível poder contar, né, com algum familiar, alguém da rede, porque, né, Jéssica, não é um trauma individual, é um trauma coletivo. São Sim. comunidades, cidades inteiras, né, que foram devastadas. Às vezes é as suas referências, é o comércio, é o mercadinho, é a loja, é a igreja, né? Então, isso, tu chega na tua região, não é só tua casa, são vários vizinhos, né? O comércio, os grupos de apoio, os grupos sociais. Não, E entender que isso vai longe ainda, né, Fê? Não é que, né, agora que as pessoas estão começando a fazer essa limpeza, agora caiu uma chuva de novo, então tem que esperar de novo. Então tem que ter muita resiliência, e essa tolerância que tu citou agora é extremamente importante, né? De não ficar tão desesperançoso a nível de acabou. Né? Aquela coisa de... E quando a gente sente a ansiedade, parece que vai morrer, parece que lá no... Na ansiedade está no pico, né, da curva. Vou morrer, não tem nada que eu possa fazer nesse momento. Mas tolerar, entendeu? Não, peraí, é possível. Olhar para o lado, saber que tem aquela rede de apoio, ou se não tem, buscar, né? Que hoje tem vários grupos de apoio aí dos voluntários para ajudar também. Tem vídeos na internet que falam sobre isso. Então, buscar apoio é importante, porque isso vai durar bastante tempo ainda, né? Recém começou. Então, para quem até não foi voluntário ainda, saiba que tem muito tempo na frente para poder ajudar também. com certeza. Da sua maneira, da maneira que Com puder. certeza. Mas que as pessoas ainda têm muito tempo para olhar para isso. E essa tolerância que tu falou, aceitação de tudo o que vier, né? De obstáculos internos, de lembranças, é extremamente importante também. E também, né, citar os outros processos que precisam ser depois, né, elaborados, processados, assimilados, que a gente falou um pouquinho antes, que são as perdas familiares, né, as mortes de animais de estimação, então o enfrentamento do processo de luto, as famílias ainda, as pessoas ainda que estão desaparecidas, né, que os familiares buscam, esperam por informação, né, pela localização, pessoas que estão desempregadas, empresas que perderam tudo, né, comércios que estão fechados, doenças que podem surgir pela contaminação das águas, sim. né, a economia sendo afetada de uma maneira geral. Enfim, eu acho que isso são processos, situações que ainda vão emergir e que vão precisar de um olhar mais cuidadoso, né, um olhar mais profissional, né, num viés mais, que eu digo, cuidadoso, e num viés mais de um profissional também da saúde mental, que é aquilo que eu falava antes, né, que são os impactos psicológicos. Né? É um quadro, é um contexto tão desesperançoso, tão devastador, tão triste, que é um gatilho para depressão, que é um gatilho para transtorno de ansiedade, que é um gatilho para, enfim, né, para esses transtornos, né? Depois a gente vai falar sobre o TEPT, enfim, a gente falamos, mas é gatilho. Então, por mais que, né, dizem, né, que existem pessoas que moram em regiões que estão acostumadas com enchente, né? Mas dessa vez foi a pior,
da história, né? Então, eu acho que ninguém estava preparado para isso. E entender que isso é gatilho. Então, as pessoas provavelmente vão adoecer psicologicamente. E por mais que muita gente fala, tô acostumado a conviver com isso, né? A gente vai dar um jeito, porque tem muito apoio, né? Nessas regiões eu percebo muito apoio da comunidade entre si. Sim. Né? Tem uma igreja ali, tem os vizinhos que se reúnem, né? E isso é muito positivo. Essa ajuda que eles dão uns aos outros, né? Com certeza, a rede de apoio social, né? Eu vejo que estão até dividindo as cestas básicas, né? A outra, já tem vassoura em casa, não quero. Dá pra minha vizinha que precisa, né? Então, isso é muito legal, assim. Isso é esperançoso. Então, tem coisas aí que a gente vê que dá uma esperança, né? E tu vê, né? São as relações. É o acolhimento. São os grupos. É o social, não adianta. Isso é muito precioso e eu acho que isso que vai salvar. Claro que o Brasil todo está sendo super solidário também, isso está ajudando, né? Muita gente ajudando, assim, a gente, o Rio Grande do Sul. Mas isso é muito positivo. É o povo pelo povo, né? Uma Povo pelo solidariedade impressionante, assim, né? Ninguém esperava por tanto. Bom, Jéssica, não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho que é coisas isso. que eu acho que eu tinha anotado aqui, né? Já falei todas. Eu também, acho que é isso aí. Bom, então, acho que a gente pode pedir para que as pessoas continuem, né, se solidarizando, se voluntariando, ajudando, né, olhando, cuidando para o nosso Rio Grande do Sul. É uma situação jamais imaginada, né? A gente nunca pensou em passar por isso, mas eu tenho certeza que com o apoio, com a união, né, com os esforços de todo mundo, a gente vai superar, né? Vai passar por cima disso. E para quem está assistindo, vai assistir o nosso episódio de hoje, sintam-se extremamente à vontade para nos chamar, para conversar, qualquer orientação, qualquer apoio, qualquer escuta, qualquer desabafo, né? Nós estamos inteiramente à disposição para ajudar, para acolher, né? Para orientar. Enfim, estamos também envolvidas, impactadas, mas com condições de poder ajudar a todos. Isso aí. E dizer para vocês que, né, o Rio Grande do Sul ainda vai precisar de ajuda por um bom tempo, então todo mundo pode ajudar de alguma maneira. Isso vai longe, então quem puder ajudar, não deixem de ajudar. Agora, né, a gente sabe que o nível de empatia, até teve uma pesquisa esses dias, alguém estava falando sobre isso, o nível de empatia ele vai diminuindo ao longo do tempo, então as pessoas vão esquecendo. Então, entender, né, que não esqueçam que essas pessoas vão precisar de ajuda durante muito tempo ainda, como a gente conversou aqui. Então, compartilhe, né, esse episódio com o máximo de pessoas que vocês puderem, curtam, comentem, e é isso aí. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.